18 horas e 46 minutos, com muita alegria e satisfação, nós estamos recebendo em nossos estúdios o deputado federal Jefferson Campos, do PSB, gentilmente atendendo a reportagem do Jornal da Band. Deputado, muito boa noite, obrigado, gratidão por estar conosco. São tantos os questionamentos, fazer dois para a gente tentar falar sobre vários assuntos aqui. Primeiro, na prática, o que mudou dentro da Câmara dos Deputados com o Arthur Lira? Saiu o Rodrigo Maia, entrou Arthur Lira. E segunda questão, as reformas administrativa, reforma tributária. Será que 2021 nós teremos essas reformas aprovadas? Muito boa noite, Paulinho, Renato, Lucas, João Vitor, boa noite aos amigos da Band, saudar aqui todos os membros desta grande equipe, dessa grande família, né? Teodoro Júnior, todos aqueles que trabalham para a grandeza desta emissora. Olha, primeiro que Arthur Lira, ele deu mais celeridade ao trabalho no sentido de que ele está mais afinado com o presidente da República. É inegável que Rodrigo Maia, o nosso presidente anterior, ele tinha muita dificuldade de relacionamento com a equipe econômica, com a equipe ideológica e com o próprio presidente. Constantemente nós víamos aqueles desgastes e até o final foi assim, porque ele também lançou um candidato, que foi o Baleia Rossi, e mediu forças com o Palácio do Planalto. Nós vimos que com Arthur Lira a celeridade está muito maior. Embora Arthur também já se manifestou diversas vezes em alguns pontos contrários ao presidente, principalmente em algumas questões de trato com a saúde, de trato com a pandemia, que tem sido a grande pauta do Congresso Nacional e do Brasil. Arthur Lira, ele dá muito mais celeridade, ele tem muito mais conversa com os líderes partidários e ele está muito mais afinado com o Palácio do Planalto. O que nós temos visto agora em relação às reformas que você perguntou é que são imprescindíveis, são fundamentais, mas infelizmente não tenho visto avançar essas reformas. Ainda semana passada, um gesto que pode ter sido visto até como o final de uma reforma tributária que nós estamos há muito tempo já discutindo. Não há consenso entre que impostos devem ser extintos ou aumentados para os municípios, para a federação. A verdade é que as reformas exigem um complexo apoiamento dos partidos, do governo, e o governo Bolsonaro ainda não tem este apoiamento na Câmara dos Deputados, o Senado menos ainda, né? Nós temos visto aí, principalmente por CPIs e outras atitudes do Senado, que não me mostram a clareza com que eu gostaria de ver as reformas sendo aplicadas ainda este ano. Eu estou agora, um pouco pessimista. Não vai ser o ano que vem, que é ano de eleição. Estou pessimista em relação a isso. Não creio que Bolsonaro, neste tempo, conseguirá implantar essas reformas. 18 horas e 49 minutos. Boa noite, deputado. Também envolvido o cenário da pandemia, o cenário das reformas necessárias, o senhor já citou, então vamos para isso. Não é na Casa dos Deputados, mas é no Senado Federal. É um empecilho a mais para travar tantas coisas, inclusive as próprias reformas da CPI, e não um empecilho que ela deveria, sem fazer juízo de valor. Tem que ter ou não tem que ter, ela oficialmente está acontecendo. Mas uma CPI, ela também acaba travando um pouco o caminho. Sem dúvida alguma, Lucas. Nós estamos vendo uma CPI que é composta por 7 membros não governistas e 4 governistas, né, na sua titularidade. Nós temos visto uma CPI que tem sido extremamente rígida com todos os depoentes, e é assim que deve ser mesmo. Afinal de contas, esse é o papel da CPI, investigar e apresentar ao final relatório com soluções ou até encaminhamentos se houver ou não responsabilizados. Nós temos visto a CPI tentando extrair dos depoentes uma questão ideológica. É sabido de todos a forma como o presidente Bolsonaro enfrentou e enfrenta essa pandemia. Ainda essa semana o ministro Queiroga que estava lá, e ele foi extremamente pressionado para dizer se ele concorda com o presidente da República ou se ele concorda com a classe médica. E ele ficou numa saia justa terrível, né? Precisou ser socorrido ali pelos parlamentares da base aliada, ele acabou não respondendo. Porque em qualquer resposta que ele desse, ele estaria numa situação difícil. Ou ele apoia o presidente, que tem o seu posicionamento, talvez pensou na primeira onda de que seria algo passageiro, uma gripinha e tudo mais, e viu nesse segundo momento que o Brasil está ainda enfrentando, que foi algo extremamente grave, que é algo extremamente grave, que ainda não estamos livres disso. Então, como exemplo, como líder, nós temos que ser um exemplo para aqueles que nos seguem, mesmo aqueles que gritam mito. Nós podemos dizer a ele: olha, eu posso ser um mito, mas cuide-se, né? Porque se a doença chegar e não tiver onde tratar, não tivermos oxigênio, não tivermos estruturação do SUS, não tivermos recursos médicos, você pode morrer com isso. Então, o presidente em si, ele tem que dar esse exemplo, ele tem que trabalhar com a saúde do seu povo. E o ministro Queiroga ficou numa saia justa tremenda,
né? Ou eu digo que não acredito na cloroquina, ou eu digo que não acredito na ivermectina, ou no tratamento precoce, ou eu digo tudo isso e desminto o meu presidente, que é o meu chefe, que é o meu líder. Então, este momento, nós seremos ainda, os grandes governantes serão julgados ainda por esse tempo. Um tempo que começou incerto, ninguém sabia bem o que era, o que não era, qual tratamento, qual não era, mas hoje já estamos tendo uma ideia de que alguns procedimentos, tratamentos e até remédios funcionam. Então, quanto a isso, é que nós estamos enfrentando neste momento, principalmente o governo, enfrentando no Senado este momento delicado da CPI da Covid. Na casa em que o senhor está, que é a Câmara dos Deputados, imaginar a CPI é algo agora impensável para um ano de véspera de eleição, para um ano em que já tem CPI no Senado, para um ano que tem pandemia, num ano que tem que analisar reformas, é impensável. Lucas, nós temos pelo menos uns 10 pedidos de CPI da Covid que estão lá para ser assinados. Eu, particularmente, não assinei nenhum deles, porque não acredito que seja o momento para uma CPI. Nós ainda estamos, repito, no meio de uma crise. Nós não podemos chamar atenção para a política da CPI, sim para a cura da Covid. E é exatamente o que acontece. A CPI é um instrumento político, inegavelmente. É claro que é um instrumento legal, é um instrumento que ele apura responsabilidades, mas, acima de tudo, é um instrumento político. E ali se faz política. E eu creio que na casa que eu estou, né, na Câmara dos Deputados, não há hoje clima para isso. Hoje ainda há uma ampla maioria que concorda, ou se não concorda, pelo menos sente que é hora de nós focarmos na cura e não na politização da doença. Mas é o contrário que está acontecendo, né, deputado? O senhor está lá desde 2008, conhece muito bem a Câmara dos Deputados, quer dizer, aquela tal história para o ouvinte entender, tá? É um olho no peixe, outro no gato, né? O pessoal está olhando agora 2021, pensando em 2022. O PSB, que é o seu partido, já está sinalizando ali uma união com o PT, de uma possível candidatura do ex-presidente Lula. Olha, no momento em que estamos vivendo, não há clima para esta CPI na Câmara, que foi a pergunta do Lucas. Eu entendo realmente que, claro, toda ação política, ela reverbera no futuro. O partido ao qual eu estou, aliás, desconfortável, ainda essa semana retrasada, foi julgado um recurso meu no TSE para sair do PSB, né? Infelizmente, eu perdi. Então vou ter que ficar lá talvez até a janela de abril do ano que vem. A sua vontade é deixar o partido? A minha vontade já era ter saído. Tem conversado porque com o partido? O partido... Já tem vários, endereço? Já definiu o endereço? Ainda não. Tem vários partidos que nos convidam. Um partido em que estou desconfortável por ser de direita, de centro-direita, e esse partido ter pendido para o centro-esquerda. Por exemplo, eu votei a reforma da Previdência e fui suspenso das minhas atividades partidárias por um ano. Né, das comissões, da vice-liderança, de posicionar em nome do partido. Então eu fui à Justiça pedindo para que me dessem a justa causa de desfiliação partidária, que é o salvo-conduto com o qual eu posso sair. Infelizmente não ganhei. Então estou convivendo ali, a minha votação é de acordo com a consciência, na maioria das vezes voto contra o partido, até porque entendo que o viés que o partido está tomando é outro. Agora, sou eu que tenho que sair, não o partido, porque o partido tem a linha deles. Eu fui deputado com Miguel Arraes, eu fui deputado com Eduardo Campos, eu fui deputado com Ana Arraes, eu fui deputado com João Campos, todos da linhagem, né, de todos Miguel Arraes. PSB. Todos PSB. De Miguel Arraes, eu nunca enfrentei o que eu estou enfrentando hoje. Né? Mas o partido mudou, o viés do partido mudou. E eu tenho que procurar um caminho que me seja mais próximo da minha ideologia, que eu acho que é a centro-direita e não o centro-esquerda ou a extrema-esquerda. E tudo isso, essa decisão do partido é ideológico, o senhor disse, saindo de centro-direita, já pensando com uma cabeça de centro-esquerda, trazendo isso para a realidade, o senhor como um representante nacional do partido, mas também um importante representante regional. Paulinho falou, o tanto tempo estando em Brasília. Como tem sido, como tem analisado esses primeiros momentos na região? Podia ser pontual, falar só de governo do prefeito Manga, mas de uma forma mais geral, novos prefeitos que estão chegando, outros que acabaram sendo reeleitos, essa proximidade do senhor com a região de Sorocaba. Olha, nós procuramos manter essa proximidade e colocar-nos à disposição. Todos sabem que não apoiei o prefeito Manga, mas ele me ligou e pediu 2 viaturas do SAMU nas emendas parlamentares deste ano. Destinei para Sorocaba 2 emendas no valor, uma emenda no valor de 640 mil a pedido do prefeito para que sejam comprados. Assim como destinei para os bombeiros, 500 mil reais também para unidades de combate a incêndio. O Instituto Federal, meu amigo Denilson, 200 mil reais. Capela do Alto, 200 mil. Votorantim, 200 mil para a saúde. A Santa Casa, que o Padre Flávio nos pediu, 350 mil. Gepasse, 300 mil reais. Falando só deste ano. Né? Se formos
um pouco mais para trás, é claro que os valores são muito maiores. Por quê? Porque independente da minha ideologia, eu tenho emendas que são impositivas, que serão pagas, né? E eu as destino de acordo com a necessidade da cidade, dos municípios, do pedido dos prefeitos. Então nós procuramos fazer, primeiro, a separação do que é ideologia e do que é efetividade. E eu sempre procuro ser muito efetivo nas minhas ações, né? Para que recurso chegue, para que eu tenha um posicionamento claro, para que aqueles que nos acompanham, votaram ou não votaram, pelo menos saibam que de minha parte sempre haverá um posicionamento muito efetivo em prol do cidadão, né? Paralelo a isso, estamos também destinando alimentação, estamos cuidando de pessoas de rua, moradores, temos clínicas de recuperação de pessoas que estão dependentes do álcool, da droga, enfim, todo esse trabalho social, o trabalho básico e também o trabalho político está sendo feito independente da minha divergência partidária. 18 horas e 57 minutos, se o Paulinho tiver mais um questionamento. Não, só um questionamento que ontem eu fiz também um comentário com o prefeito Manga. O senhor acredita que o endereço do presidente Jair Bolsonaro é o PRTB de Levi Fidelix, que faleceu há 2 semanas? Enfim, esse deve ser o endereço ou ainda é cedo para falar? Eu acho que é cedo pelo seguinte, o presidente na última eleição ele tinha 8 segundos e ganhou de Alckmin, por exemplo, que tinha um tempo imenso. Não tinha recurso e ganhou. Hoje é diferente. Ele precisa estar num partido que tenha tempo de televisão. O PRTB não tem nada. Ele precisa estar num partido que ele comande o partido. Porque ele já viu isso no PSL, onde ele estava, o partido tomou uma capilaridade e uma força muito grande, maior número de deputados, maior recurso partidário, maior tempo de televisão, e, no entanto, ele não conseguiu se submeter ou, pelo menos, compor uma liderança partidária. Ele vai para um partido nanico, né? É lógico. A coligação legislativa não existe. O partido tem que montar sua chapa. Tem que levar para lá candidatos ou já deputados com mandato, que não levarão fundo partidário e nem tempo de televisão. Então ele vai compor um novo partido, um partido nanico, né, que não tem recurso, que não tem tempo de televisão, que não tem capilaridade. É arriscado para ele. O ideal seria ele já ir para um partido formado nacionalmente. Ele tentou formar o Aliança, né, mas não conseguiu, porque o entrave burocrático foi grande. Então o presidente não está numa zona confortável. Ele tem que escolher um partido, primeiro, que ele tenha comando. Pode ser o PSL ou não? Porque senão, pode ser o PSL. Ele saiu de lá por coisas tão pequenas, sabe, o divórcio aí foi tão pequeno que ele poderia voltar para lá e ter toda essa estrutura à sua disposição. Agora, para isso ele teria que ter um gesto, né? Porque boa parte do partido hoje já está afastado, brigado, né? Ele quer trocar algumas lideranças, mas não está descartado o PSL, que é hoje o maior partido do Brasil em número de deputados, de recursos e tempo de televisão. Ele tem uma decisão difícil aí até abril do ano que vem. 18h59, deputado, já faço o convite para o senhor, seja por telefone, por Skype, voltarmos a falar, por exemplo, de assunto como 5Gs, que o senhor falava nos bastidores dessa revolução. Vou ter que engatar a rede daqui a pouquinho, ainda tem que ir para um break. Quero agradecer a presença do senhor mais uma vez, já ficando esse convite para voltarmos a conversar na primeira oportunidade que o senhor já tiver novamente aqui no Jornal da Band. Eu é que agradeço, quero só pontuar que essa semana fiz uma indicação ao Ministério da Saúde para que sejam vacinados prioritariamente também os assistentes sociais e os conselheiros tutelares, pessoas que estão diretamente ligadas ao atendimento de pessoas vulneráveis. E não posso deixar de encerrar sem mandar um grande abraço, um Dia das Mães, domingo agora, parabéns a todas as mães, aqueles pais que são verdadeiras mães, que Deus abençoe a todos. E vamos continuando, porque cremos que o Brasil precisa melhorar urgentemente.